que é uma sincronia? Primeiro a gente tem que entender o que é uma sincronia para conseguir tratar. Mas quando você tem uma sincronia, o que é que está acontecendo? Primeiro a gente tem que entender que o paciente que está em uso de ventilação mecânica, desculpa o desenho, não sou desenhista, mas é para vocês entenderem. Então, paciente. E aqui tem um ventilador, certo? A sincronia pode acontecer em ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva. A sincronia pode acontecer de ventilação mecânica invasiva, ventilação mecânica não invasiva. E nada mais é que o desacoplamento. Então, se a gente tivesse duas engrenagens que estão se comunicando, uma está girando para um lado, outra está girando para o outro, né? E aqui está acoplado o paciente com o ventilador. O que é a sincronia vai ser esse desacoplamento entre o paciente e o ventilador. Não há uma interação entre o paciente e o ventilador. Ou em relação à demanda do paciente, ou em relação à capacidade do ventilador de fluxo, volume, pressão. Quando há esse desacoplamento, o paciente está querendo algo e o ventilador não está dando, ou o ventilador está dando algo que o paciente não quer. E aí se tem a assincronia, esse desacoplamento entre a ventilação mecânica e o paciente. Isso é importante, esse desenho feio que eu estou fazendo aqui, para a gente entender que quando você vai atuar no paciente que está com assincronia, quando você vai atender o paciente que está com assincronia, a causa pode ser gerada pelo paciente, a causa pode ser gerada pelo ventilador ou pelo equipamento. Ou veja, equipamento que eu quero dizer, pelo todas as interfaces que estão do ventilador até o paciente. Então, quando eu tenho uma sincronia, se é um desacoplamento, um desarranjo entre a demanda e a capacidade do paciente e do ventilador, isso pode estar acontecendo por causa do paciente, por causa do ventilador ou por causa dessa relação paciente-ventilador. Em cada etapa dessa daqui, o fisioterapeuta tem que ter um processo, um método para identificar qual a causa da sincronia e corrigir. Ah, Antônio, mas isso daí eu vou aprender na prática, é a prática que vai fazer eu aprender a resolver as sincronias. Tem um estudo de revisão, 2018, de assincronia, eu indico, é bem didático. Assincronia paciente-ventilador, publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia de 2018. E aí dentro lá ele diz quais são os tipos de assincronias, o que é que está acontecendo, em português, para todo mundo pegar e dar uma lida nesse artigo. O que é que ele coloca? Lá na parte da discussão, o estudo realizado por profissionais de saúde identificou que um treinamento específico em ventilação mecânica melhora a capacidade de detecção de assincronias a partir da observação das curvas exibidas e telas do ventilador mecânico. Porém, importante, essa capacidade de detecção não foi influenciada pelo tempo de experiência, e sim se a pessoa estava capacitada ou não. Então, a capacidade de identificar uma sincronia e corrigir depende de treinamento, não de tempo. Não é a experiência que vai fazer você identificar se é a sincronia do paciente e está no ventilador, o que é que você vai fazer. Claro que se você for treinado de uma maneira correta, o tempo que você está atuando vai ajudar para você entender e resolver as sincronias. Mas se você não for treinado, você não chega lá, estuda a ventilação mecânica e chega e vai colocar em prática e não tem um treinamento para ter uma metodologia de tomar decisão, um treinamento para desenvolver um raciocínio clínico, para entender o que é que está acontecendo, não vai ser o tempo que vai fazer a diferença. A experiência é necessária se você tiver a capacitação ideal, se você tiver o treinamento ideal, isso aí que está aqui no estudo de revisão publicado em 2018, quando eles fizeram a pesquisa com profissionais de saúde que eram treinados e os profissionais de saúde que não eram treinados, que ao mesmo tempo de experiência, os que eram treinados, que conseguiam identificar e corrigir as assincronias. Então, é muito importante ser capacitado para atender esses pacientes, porque são pacientes graves e a sincronia aumenta a permanência na terapia intensiva, aumenta as complicações, se aumenta a permanência, aumenta a mortalidade e várias outras complicações que o paciente está dentro da terapia intensiva. E aí a gente identificar qual a causa, se é do paciente, ou se é do ventilador, ou se é algo que está acontecendo nesse sistema que conecta o paciente e o ventilador, vai facilitar muito o seu processo
de atuação, sua intervenção dentro da terapia intensiva. Dá um exemplo prático, Antônio. Vamos dar um exemplo prático. Você está lá na terapia intensiva e tem um paciente ventilando lá, está o paciente ventilando em PCV. Então, o paciente ventilando em PCV, eu vou desenhar 2 gráficos aqui. Linha de tempo dos gráficos, né? Que é a linha de tempo, né? A linha de tempo, coordenadas, né? O eixo X e o eixo Y. E aqui eu vou desenhar o gráfico de pressão. PIP, pressão inspiratória, PIP, pressão inspiratória, PIP, pressão inspiratória, certo? E aqui embaixo eu vou desenhar o gráfico de fluxo. E aí o gráfico de fluxo. Fluxo ins, fluxo expiratório. Fluxo ins, fluxo expiratório. Fluxo ins, fluxo expiratório. Então, um gráfico não tão bem desenhado por Antônio, mas eu acho que dá para enxergar aqui o gráfico de pressão, tempo, fluxo, tempo. Pô, eu sempre vi o gráfico, mas eu tenho dúvida do que representa o gráfico. O que é uma motorização gráfica? Você tem um sensor no tubo ou na máscara de ventilação não invasiva que vai medir as pressões e os fluxos. Medir a pressão e o fluxo. Então, se eu tenho uma máscara conectada no paciente... tem monitorização gráfica de ventilação não invasiva? Tem. Tem a sincronia de ventilação não invasiva? Tem. Então, se eu tenho uma máscara conectada no paciente e eu vou ter um sensor aqui. Quando eu puxo o ar, esse sensor vai ver o fluxo para um lado. Ó, o fluxo está entrando. Quando solto o ar, o sensor vai medir o fluxo para o outro lado. Por isso que a gente tem na linha de fluxo, fluxo ins, fluxo ex, fluxo ins, fluxo ex, fluxo ins, e aqui voltaria a ser o fluxo expiratório. O sensor está medindo o fluxo que está entrando e saindo, e vai dar em uma imagem para você. Está entrando no começo bem rápido, depois começa a entrar mais devagar, depois sai rápido no começo, depois começa a sair mais devagar. Isso é fluxo. Velocidade que o ar está entrando ali dentro do pulmão. E aqui é um gráfico de pressão. No gráfico de pressão, o que é que está acontecendo? No sensor que está dando para o ventilador, ele mede a pressão também. Só que a pressão é positiva. A pressão está vindo para um lado só. Quando o paciente puxa o ar, ele vai puxar um pouquinho o ar, vai tentar cair abaixo da PIP, só que o ventilador percebe e dá a pressão inspiratória. Vem a pressão. Depois, quando o paciente expira, vai ser mantido na pressão expiratória positiva. Então, por isso que o gráfico de pressão vai estar assim. Se estiver negativando muito, é um esforço do paciente muito alto que ele está fazendo para puxar para o ventilador disparar. Ok, mas só relembrando rapidamente os gráficos para a gente chegar nesse caso clínico. Então, aqui o paciente está ventilando em PCV. PCV, ventilação controlada a pressão, assistido controlado. Né? Vai ter sensibilidade, rise time, o paciente vai ter o tempo inspiratório ajustado. Só que aí, você não combinou com o paciente. Você chegou lá e colocou o tempo inspiratório de 1,2 segundos. Você ajustou o tempo inspiratório de 1,2 segundos. Mas você não disse para o paciente, olha, respira em 1,2 segundos. Você colocou, virou as costas e saiu e foi atender outro paciente. O paciente começa a assumir a ventilação mecânica, só que o tempo neural dele, o tempo que ele está mantendo a contração da musculatura inspiratória, pode ser maior ou menor do que esse. E você vai avaliar isso com a monitorização gráfica. Então, se o paciente estivesse fazendo um esforço expiratório antes de acabar esse tempo, então, o ventilador está dando a pressão, 1,2 segundos. 1,2 segundos. Mas aí, ele quer expirar com 0,8 segundos. 0,8 segundos. 0,8 segundos ele quer colocar o ar para fora. O que é que vai estar acontecendo? Uma sincronia entre o paciente e o ventilador. Qual a causa? A causa é do paciente, do ventilador ou é do sistema que conecta? Entendendo isso, que você vai conseguir resolver a sincronia. Se você entender qual a causa e o que é que você está medindo, é isso que vai fazer você resolver uma sincronia. Não é decorar. A sincronia de fluxo, eu aumento o fluxo. A sincronia de disparo, eu reduzo a sensibilidade. Se for disparo ineficaz, eu aumento a sensibilidade. Se for um alto disparo, não é isso. É ter o raciocínio clínico para identificar o que é que está acontecendo. Desenvolvendo conhecimento teórico, conhecimento prático e tendo iniciativa e atitude para se posicionar várias vezes. Para dizer, pô, esse paciente, na verdade, está com aumento da demanda ventilatória por causa de uma acidose metabólica, e a acidose metabólica ele está querendo hiperventilar,
ele está aumentando e soltando o ar rapidamente, não tem como ajustar com 1,2 segundos. Mas isso eu tenho que entender a fisiologia, entender a mecânica. Pô, quer dizer que não é só olhar o gráfico e resolver a sincronia? Não! Quem diz para você que você precisa entender o gráfico para resolver, só os gráficos para resolver a sincronia? Totalmente errado. Você tem que entender a causa. Você não vai resolver o gráfico, você não trata o gráfico, você trata a causa. E a causa aqui é o paciente tá com tem um tempo expiratório menor do que o tempo que você ajustou. Mas isso que está acontecendo pode ser ou por causa que o paciente está com aumento de demanda, ou porque o paciente está com dor, ou porque tem uma obstrução do tubo, ou que o paciente tem um drive alterado. E você tem que atuar na causa. Vai atuar no ventilador também? Vai. Em alguns casos, em outros, não.